Essa é uma homenagem a todo mundo que espalhou o seu melhor nesse momento. A Paula, que espalhou alegria sempre que podia. A Bia, que espalhou carinho pros pais. A Joana, que espalhou solidariedade pro prédio inteiro. O Beto, que espalhou energia para todos que precisavam estar nas ruas. E todo mundo que vai continuar mesmo quando tudo passar. Porque espalhar o nosso melhor juntos é o melhor que podemos fazer a cada dia. Grupo Carrefour. 45 anos de parceria com os brasileiros. Boa noite. Agradeço a presença de vocês nessa noite em que celebramos 5 anos de Money Report Agenda de Líderes. Meu agradecimento especial ao Abílio Diniz, André Esteves, Luiz Helena Trajano e Salim Matar. E aos nossos patrocinadores, Patrocínio Platinum de Carrefour, FS e Cinerlog. Patrocínios de Atier Von Ra, CBRE, Cisco, Comolat, Equinix, MRV, SAS, Simpress, Soulstick, Sovos, Stefanini, Tishman Speyer e Único. E aos nossos apoiadores, Ceulep, Ensina, LVMH, LuxColor, Porto Scali, Macquarie, Roldão, Shercare e Topaz. Meu agradecimento também à TAV Pharma, responsável pela testagem de Covid em toda a equipe Money Report do Estúdio Propag. Estúdio Propag, inaugurado hoje, com o evento Money Report Agenda de Líderes, no coração da Vila Nova Conceição. Obrigada mais uma vez e passo a palavra para o Aloísio. Obrigado. Nós estamos aqui hoje, como a Cris falou, para celebrar esses 5 anos de Money Report. Mas eu queria, antes de falar sobre essa celebração propriamente dita, dizer que nós, nesses 5 anos, sempre nos preocupamos em destacar, nos nossos seminários e workshops, primeiro, a defesa da agenda liberal, do Estado de Direito e também da democracia. Mas nós nunca deixamos de celebrar a importância do empreendedor, do empresário e também dos principais executivos das empresas. E por que nós fazemos isso? Porque, no Brasil, nós temos um cenário muito adverso que trabalha e conspira contra o empresário e o empreendedor. E nós temos aqui um país no qual o ex-maestro Tom Jobim dizia: o sucesso incomoda. E o sucesso incomoda tanto que uma frase dita há mais de 200 anos pelo escritor Honoré de Balzac é muito popular aqui nessa nação. A frase é a seguinte: atrás de toda grande fortuna há um crime. E por que aqui no Brasil se fala tanto sobre isso e se fala tão mal dos empresários? Porque o sucesso incomoda. Porque nós temos uma ética religiosa que condena a riqueza e condena o sucesso. Nós temos que mudar isso. Nós temos que entender que o sucesso é bom, que o empreendedorismo é bom, que o sucesso decorrente de uma ideia que se torna realidade é bom, que a centelha que surge da criatividade, da inquietude, da vontade de progredir do empreendedor é bom. Esse poder de se criar riqueza a partir de uma ideia é algo que torna os indivíduos, os empreendedores, pessoas diferentes, que resistem a forças contrárias, como, por exemplo, impostos abusivos, um Estado gigantesco, uma teia legislativa de controles que sufoca
quem deseja empreender. Então, por isso que eu estou falando e insistindo bastante. Nós temos que nos unir e fazer do empreendedorismo uma bandeira. Fazer da defesa do empresariado algo que seja uma pauta diária para cada um de nós. Portanto, eu estou aqui, junto com a Cris, para abrir essa sala e fazer um desabafo. Nós não podemos mais olhar de uma maneira passiva os empresários serem criticados em praça pública. Nós temos que virar esse jogo. Nós temos que mostrar para o Brasil que quem traz a riqueza e quem põe o pão na mesa, who brings the bacon, é o empresário. Então, por conta disso, nós nos unimos em Money Report, nós diariamente batemos nessa tecla e nós precisamos entender que sem esse tipo de comprometimento, essa imagem não vai mudar. E, principalmente, nós precisamos do apoio de cada um de vocês. E resolvemos celebrar a imagem do empresário através de 4 símbolos de empreendedorismo, 4 símbolos de sucesso, 4 símbolos de superação. Nós estamos falando de Abílio Diniz, André Esteves, Salim Matar e Luiz Helena Trajano. Mas antes de passar a palavra para eles, eu gostaria que todos assistissem um vídeo que nós preparamos para mostrar esses 5 anos de trajetória de Money Report. Vamos lá? Olha, quando a gente estava fazendo o roteiro dessa retrospectiva, e nós vimos quantas coisas que nós vivemos nesses últimos 5 anos, eu fiquei pensando, como é que nós estamos ainda aqui? Que é impressionante a quantidade de adversidades que foram colocadas na frente de todos nós. Então, mais uma vez, isso só reforça a importância dos empresários na condução do crescimento do país e também na construção da riqueza dessa nação. Bom, vamos então partir para os nossos convidados especiais. Nós vamos ter 15 minutos para cada um deles e, infelizmente, não tem como nós abrirmos uma sessão de perguntas e respostas para todos, já que a gente tem uma sala com bastante gente. Então, nós resolvemos fazer o seguinte. Você não quer explicar, Cris? Nós vamos
abrir espaço para que 4 conselheiros façam perguntas, cada um, para um dos nossos convidados de hoje. Então, no decorrer, o Aloysio vai fazer esse convite e nós vamos direcionar as perguntas, uma ao Esteves, uma ao Abílio, a outra à Luísa e ao Salim. Bom, então vamos começar com o André Esteves. Já está aí na nossa... Já está no nosso sinal? Boa noite, sim. Vamos aumentar o som um pouquinho? Tá bom? Agora Ouvindo tá. bem? Opa! Sim. Bom, boa noite, Aloysio, Cris, meus colegas empreendedores Abílio, Luísa, Salim. Prazer estar aqui com vocês. Primeiro, parabéns para você, Aloysio e Cristina, pelo que vocês construíram nesses 5 anos, pela fibra, garra empreendedora. O período não foi exatamente dos melhores, quase nunca é, em qualquer período de 5 anos por aqui, mas vocês mostraram a raiz do discurso que você fez sobre todos nós, a força do empreendedor que faz as coisas acontecerem. Então, parabéns pelo seu discurso e por carregar a bandeira do empreendedorismo, livre mercado, Estado de Direito. Isso que gera riqueza em qualquer sociedade. Você pode usar qualquer truque, imaginar que o Estado vai resolver qualquer problema, mas quem gera riqueza de verdade é o trabalho. Então, para mim, aqui é uma honra comemorar com vocês esses 5 anos e estar do lado desses meus amigos, meus parceiros, meus clientes, Abílio, Luísa e Salim. Então, acho que vocês foram muito felizes aqui em convidá-los, pelo menos os meus 3 colegas aqui do painel, a falar sobre empreendedorismo e sobre o Brasil. Um prazer. Então, começo com essa mensagem. Olha, para ser bem breve aqui, de uma visão um pouco sobre a conjuntura, é claro que o tema que domina todos nós e o fato da gente estarmos fazendo esse bate-papo virtualmente não podia ser mais claro, é a pandemia, né? Uma surpresa. Não é a primeira vez que acontece isso na história da humanidade, mas é a primeira vez na nossa geração. A cada 90 anos, mais ou menos, aconteceu algo do tipo. E, dessa vez, estamos muito mais equipados pela ciência que se desenvolveu ao longo dos séculos, mas, mesmo assim, é um enorme desafio para todos nós, corporativo, político, pessoal, de enfrentarmos tudo isso. E, obviamente, que aqui no Brasil vivemos o pico da segunda onda, que é mais grave do que a primeira. Os desafios são enormes e, obviamente, que não existe nenhum outro remédio a não ser vacina, vacina, vacina. Acho que um pouco mais tarde do que o necessário acordamos para isso. Estamos já numa toada de vacinar. O Brasil, a boa notícia é que tem uma infraestrutura de vacinação das melhores do mundo, provavelmente uma das 3 melhores do mundo. Eu não acho irrealista a gente estar vacinando a partir de semana que vem 1 milhão de pessoas por dia, e a gente está sempre muito acostumado a falar mal, né, da gente. Eu acho que a gente partiu atrasado, mas a gente tem que reconhecer o que foi construído ao longo do tempo, né? Só para lembrar, o Japão e a Colômbia começaram a vacinar há 2 semanas atrás. Na semana passada, a Suíça interrompeu a vacinação daqueles com 75 anos por falta de vacina, né? Lembrando que a Suíça tem uma população menor que a do estado do Rio de Janeiro. O Brasil, per capita, vacinou mais do que qualquer país da América Latina, com exceção do Chile. Então, a gente podia estar muito melhor, mas também não vamos ficar olhando para nós achando que a gente é o último da fila. A gente, às vezes, tem o complexo de achar que tudo é pior aqui. Então, é bom olhar os nossos erros, aprender com eles, não cometê-los de novo e olhar para frente e fazer melhor. Então, acho que é nesse momento que a gente está. Antes de entrar no cenário político e econômico, eu vou fazer uma última consideração sobre essa pandemia e vejo exemplos excepcionais aqui do que eu vou falar nessa tela. Eu posso citar aqui o Abílio, a Luísa e vários outros que estão aqui junto de nós. Eu acho que tem uma boa notícia,
que toda essa desgraça da pandemia trouxe para o Brasil. Eu acho que o nível da filantropia privada no Brasil mudou de patamar. E eu acho que a gente deve estar orgulhoso da nossa sociedade, ou de nós aqui, que tivemos a oportunidade, o privilégio de construir uma história empresarial que gerou riqueza para nós e para aqueles que estão conosco. E é um orgulho o quanto nós temos assumido a responsabilidade de tentar curar, pelo menos em alguma instância, através de cestas básicas, através de equipamentos hospitalares, através da contratação de profissionais, através de renda para aqueles que precisam, mas principalmente com a nossa um pedaço pequeno da nossa riqueza, mas um pedaço muito importante da nossa capacidade de executar. Então, aqui o que me deixa, o que eu acho mais especial que a gente fez por aqui, por exemplo, nós, foi entregar a nossa capacidade de execução para poder atenuar um pouquinho que seja a dor da sociedade. E eu vejo aqui inúmeros exemplos que estão aqui na tela e que me deixa muito orgulhoso de ser empresário brasileiro. Então, vamos aprender nesse desafio enorme, nessa desgraça que foi a pandemia para todas as sociedades, a nossa que já vem sofrida de outros problemas estruturais ao longo dos anos, que a gente também fez essa evolução, que, a meu ver, será para sempre e depende de todos nós, e eu acho muito saudável para a sociedade. Então, no meio disso aqui, eu queria dar essa palavra de otimismo. Olha, sobre o momento que a gente vive, político e econômico, primeiro, sempre olhando de fora para dentro, o mundo não nos é um mundo hostil, né? O Brasil, a gente vive no mundo uma recuperação do que foi a pandemia, né? O Brasil, a gente ainda está passando pelo pico, agora o pico passou pela China, pelos Estados Unidos, a Europa ainda sofre, tem um processo de vacinação, apesar dela estar na frente do ciclo pandêmico, mas ela patinou igualzinho o Brasil patinou na vacinação, ainda patina. Mas, por outro lado, a gente vinha a China como locomotiva do mundo e, dessa vez, a gente vai ver a China e vamos ver os Estados Unidos, que ainda é a maior economia do mundo, crescendo perto de 7%. Então, a gente está tendo um ano de crescimento mundial sincronizado. Isso é excepcional para o Brasil. A gente está vendo uma coisa muito importante para nós, que são os preços de commodities perto dos seus highs. Se você olhar em reais, quase tudo que o Brasil exporta está perto de um high histórico, né? Do preço do minério de ferro, do preço da soja, do milho, da carne, do ovo, quase tudo que o Brasil vende, do açúcar, quase tudo que o Brasil vende está perto do high em reais. Isso é muito bom para nós e nos dá espaço, tempo para a gente corrigir os nossos problemas. E trazendo a discussão um pouco para o ambiente local, eu acho que a gente não está sendo, no mínimo, eficiente na correção dos nossos problemas. Eu acho que, com todos os desafios que a pandemia traz, eu acho que a gente ainda depende de nós mesmos. Eu digo ainda porque nós fizemos recentemente um movimento fiscal, uma expansão fiscal muito agressiva, acho que meritória, para enfrentar a pandemia. Lembrando que o Brasil, do ponto de vista de auxílio para a sociedade, só os Estados Unidos fez mais do que o Brasil do ponto de vista relativo e pouquíssimos países fizeram mais do que o Brasil do ponto de vista absoluto. No mundo emergente, olhando para qualquer país da América Latina, África do Sul, África, Rússia, China, Sudeste Asiático, nenhum país emergente ou chamado emergente fez tanto quanto o Brasil. Isso, no fundo, atenuou a queda da nossa economia no ano passado e vai ajudar a recuperação econômica esse ano. Claro que isso nos trouxe uma dose adicional de responsabilidade, principalmente pelo lado fiscal. Então, a gente foi no limite daquilo que a gente podia fazer ou que a gente tem condições de fazer. A gente não pode tentar reinventar as leis da física. Se a gente for além do que a gente pode fazer para ajudar aqueles que precisam, a gente, na verdade, não vai ajudar. A gente vai atrapalhar aqueles que precisam. E atrapalhar através do pior dos impostos. Não é nem o PIS, nem o COFINS, nem o imposto de renda, nem o IPI,
nem o maldito ICMS. Ele é a inflação. E eu acho que é essa variável que a gente está tendo que combater nesse momento. Eu acho que o momento exigiu o máximo de apoio à sociedade que a gente podia dar. Nós, aqui no setor privado, estamos fazendo a nossa parte. Acho que o Brasil acertou em ser agressivo no seu pacote de auxílio. Agora, se a gente exagerar nesse movimento e não trouxer uma pauta de soluções estruturais para o país, eu acho que a gente vai acabar prejudicando aqueles que a gente tenta desesperadamente ajudar. Como eu disse, através do pior imposto de todos, que é o imposto da inflação, porque ele é um imposto que amplia a desigualdade. Não existe nenhum fator de desigualdade, de criação de desigualdade numa sociedade, que é a inflação, né? O segundo são os juros altos, que vêm acompanhados da inflação. Então, é isso que a gente tem que combater. E o combate não está muito difícil, né? Nós estamos fazendo ele se tornar difícil, né? Nós estamos diariamente, quase, criando dificuldades para nós mesmos. Muitas vezes a gente vê um copo d'água do outro lado da mesa e nós estamos correndo lá e botando o nariz lá dentro para ver se a gente se afoga. Eu acho que estamos criando uma sequência de temas, confusões, dúvidas, ansiedades completamente desnecessárias, combatendo os inimigos imaginários que não existem, quando que a gente tem que concentrar numa agenda que está boa, está colocada, está simples de ser feita, e o principal, existe um certo consenso dentro da sociedade, né? Nós levamos aqui 20 anos para aprovar uma reforma previdenciária robusta, como a gente aprovou em 2019. Né? 20 anos para 90% da população ganharem de 10. No final, 90 ganharam de 10. E os 90 estão sabendo, na minha visão, muito claramente qual a direção, que é essa direção aqui. A sociedade está amadurecendo para entender que a riqueza vem do trabalho. O trabalho é executado por todos nós. Então, eu acho que temos uma agenda muito bem posta, econômica, e a gente gosta de falar assim, muito genericamente, reformas, privatizações, tal. Eu acho que para ser mais prático, eu acho que o que tem aqui para fazer primeiro consertar essa bagunça do orçamento que foi feita essa semana, né, uma irresponsabilidade que foi feita, né, estouramos o teto, fizemos um orçamento inexequível, enfim, devemos aqui como sociedade, está claro quem cometeram esses erros e corrigir isso daqui. Depois de corrigir o orçamento, tem uma pauta bacana, que é uma pauta pró-Estado brasileiro, que é a reforma administrativa, e de privatização. De privatização, temos Eletrobras e Correios na nossa frente. E eu, sinceramente, me dou por muito satisfeito se a gente executar essas três pautas. Elas são execuíveis, tá? Tem uma medida provisória sobre a Eletrobras, está lá no Congresso Nacional, um relator pró-mercado, não me parece difícil de fazer acontecer, né? Lembrando que nessa privatização, uma capitalização feita pelo setor privado, o Estado não vende nada, se não quiser, mas vai limitar o seu voto a 15%, a empresa vai se profissionalizar, cortar o mato alto, investir, tornar-se produtiva e, por consequência, vai cair o custo lá na frente de energia no Brasil. Então, o caminho a ser trilhado é claro. Eu gosto de ver a atuação nesse início de mandato das nossas lideranças no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. Eu acho que a Câmara, que foi mais testada até agora, tem exercido um papel excepcional da direção dessa economia que a gente quer fazer acontecer, essa economia baseada no trabalho, baseada no setor privado, e a pauta é claríssima, não tem muita novidade. Eu deixaria para um pouco mais para frente a reforma tributária, ela é necessária, mas a gente pragmaticamente não vai conseguir fazer tudo. Gostei muito dos movimentos dessa semana, não vou comentar aqui os movimentos militares, que eles são mais ligados àquele universo,
mas eu achei que melhorou a coordenação política e eu acho que trocamos a política desastrosa de relações externas que o Brasil vinha praticando por alguma coisa que vai na direção do bom senso. Então, eu vou ficar por aqui, uma vez mais, saudar você, Aloysio, você, Cristina, e meus colegas aqui, Abílio, Luísa, Salim. Salim, que bom você ter passado por lá, ter deixado uma sementinha, e Abílio e Luísa, para esse show de empreendedorismo, e junto com vários aqui, a gente se ajudar a transformar também a filantropia no Brasil. Então, gente, uma vez mais, aí, parabéns para vocês, parabéns pela pauta, é um prazer estar aqui com vocês. O Abílio? Só precisa deixar o volume dele ligado. Ok. Meus amigos, boa noite. É muito difícil falar depois do André. E, se fosse falar depois do Salim e da Luísa também, aí, em vez de 15 minutos que vocês deram, eu não ia conseguir falar mais do que 1 ou 2. Mas eu vou tentar, mesmo que seja para sublinhar algumas coisas que o André falou, com muito bom senso. Seguinte, primeiro, sobre essa crise, sobre essa pandemia, eu tenho assim uma experiência maior, acho que de quase todos vocês, pela questão de mais tempo nessa estrada, mais tempo nessa vida. Sem dúvida nenhuma, eu já vivi muitas crises, e essa aqui é mais violenta, mais forte que eu já vi. Nada parecido com isso. E nós estamos vendo aí, inclusive, o sofrimento da população, sofrimento por receio de se infectar, por receio de perder o emprego, por receio de perder essas empresas, com todas as dificuldades que nós estamos vivendo. Nós tivemos, no ano passado, uma situação difícil com os vulneráveis. Eu tenho muita preocupação com os vulneráveis. Eu e minha família, nós pusemos uma verba logo no começo, destinamos uma quantidade grande de dinheiro, fizemos um comitê para administrar isso, ver onde é que nós podemos alocar com mais eficiência para ajudar justamente os vulneráveis. Mas não apenas isso, nós estamos dando trabalho também. A Geis, minha mulher, tem estado muito, muito próxima de todas as causas, de todas as frentes, a distribuição de cestas básicas, enfim, de toda a atenção na saúde, com os hospitais. E eu fiz o ano passado, até às vezes penso, será que é verdade? Eu fiz 54 lives. É um absurdo. Mas por que eu fiz isso? Porque eu senti que eu estava conseguindo levar uma palavra de um pouco mais de otimismo, um pouco mais de um sentimento humano para as pessoas e ajudá-los a passar esse momento mais difícil. O André falou em filantropia. Eu sempre falei, desde o início dessa crise, que eu tinha uma grande esperança que o mundo iria sair dessa mais solidário. Eu não tenho dúvida que aqui no Brasil nós estamos muito mais comprometidos. Nós estamos muito mais comprometidos e olhando mais para as outras pessoas. No ano passado, os vulneráveis, as pessoas, principalmente das favelas, com quem nós estamos muito próximos, eu, a Geis, minha família, mais ou menos se viraram. O Corona Voucher foi sensacional. Eu sei que causou um rombo fiscal incrível, mas foi incrível. E bateram cabeça na distribuição, distribuíram até para gente que não precisava, não importa, mas irrigaram a economia de dinheiro e as pessoas menos favorecidas, os vulneráveis, tiveram muito mais, ar para respirar, tiveram muito mais possibilidade de seguir em frente. Isso foi importante. E é o responsável, inclusive, por o Brasil ter caído 4,1% do seu produto no ano passado. Isso é incrível. Quando eu falo isso na França, meus amigos lá, meus companheiros, os caras olham com um certo sentido, não, escuta, isso é relatório do Banco Central, caiu dos 4,1%. Certo? Eles caíram quase 10%. Agora, eles são primeiro mundo, nós não somos, certo? Nós somos emergentes, mas nós caímos 4,1%. Tá? Então, nós temos que olhar um pouquinho. O André falou um pouco isso, às vezes a gente se deprecia aqui no Brasil. Escuta, a gente tem muita coisa que a gente se queixa, mas nós temos alguns motivos de orgulho. Você falou no SUS, André. O SUS é uma coisa assim incrível. Pô. Escuta, vai olhar os Estados Unidos. Quem está dando vacina nos Estados Unidos?
lá no meu estado, tenho residência, no Colorado. Farmácia, CVC, o City Market, uma rede de supermercado, são eles que estão dando vacina. E nós estamos acostumados com vacina. Nós vacinamos contra a dengue, nós vacinamos contra a gripe, nós vacinamos com um monte de coisa. Fazemos isso através do SUS. Tem coisas no Brasil que são realmente incríveis. Então, nesse momento, é evidente que a primeira preocupação, acho que nós todos, é que se acabe com esse sofrimento através das infecções e das mortes. Que se acabe com isso. O que fazer agora? Eu acho que o que nós não devemos fazer é ficar reclamando, nós devíamos ter comprado vacina antes, já foi. Nós não compramos. O governo tinha que ter agilizado. Esquece. Hoje é outro dia. Então, hoje, o que nós temos que fazer? Se tem 500 milhões de doses de vacina programadas até o final do ano, segundo o relatório do Ministério da Saúde, precisa trazê-las mais para perto. Não pode ficar mais concentrada no segundo semestre, no último trimestre, no final do ano. Outro dia tive uma grata surpresa. Falei com um amigo meu que está aqui, entre eles. Eu soube que tem aí alguns empresários, que não são só empresários, são profissionais, competentes, que sabem o que fazer nas suas empresas. Então, está olhando para mim. Estão ajudando o Ministério da Saúde a trazer essas vacinas mais para perto. Mas está no céu, pô. Eu que estava aqui numa luta, como é que fazia isso, não sei o quê, lutando com o governo. Escuta, deixa a iniciativa privada importar, porque nós sabemos, nós vamos buscar, nós vamos descobrir onde é que tem vacina, vamos trazer. Mas deixa a gente trazer metade para a gente, metade para o SUS. Tudo bem. Nós estamos fazendo isso junto com o Ministério da Saúde. Eu fico muito mais aliviado com essa informação. Gente, é uma questão agora de tempo e não é muito tempo. Eu acho que, dentro de pouco, estamos vacinando um número grande de brasileiros e vai começar a diminuir essa tensão pelo lado da pandemia. Acho isso incrível. Não dá para você ficar feliz e dizer, pô, escuta, eu tenho que olhar um pouco o lado bom, então eu estou junto, não estou trabalhando no home office, eu estou junto da minha família, do meu filho pequeno. Então, não dá para você olhar e ficar feliz com isso, com a quantidade de gente que está sofrendo em volta. Esse é o lado da pandemia. Vou tentar falar, estou de olho no relógio, vou tentar falar rapidamente da situação política e da situação econômica. De novo, como o André falou, a situação política é a situação política. Tem uma história dos militares, coisa e tal, que a gente sabiamente não vamos entrar nessa agora. Porém, está ficando muito claro uma coisa: nossas instituições são sólidas. Nós temos que olhar para isso. É uma coisa importante do Brasil. Nós temos um poder executivo, um legislativo, um judiciário. E temos as Forças Armadas conscientes de que um dos seus deveres é ser guardião da Constituição. Eu acho que tem coisas importantes acontecendo. A outra coisa importante que está acontecendo é que os que foram eleitos agora para presidente da Câmara e presidente do Senado, eu, como alguns de vocês aí, já tiveram contatos com eles, estou com muita esperança. Não vou dizer mais do que isso, estou com esperança. Esperança que coisas aconteçam. E eles já estão fazendo coisas. Já estão procurando avançar, estão procurando botar pressão, mesmo no governo, para que esse combate à pandemia seja mais intensificado. Eu acho que tem um sinal importante. Isso. O lado econômico, para não me alongar assim demais. Eu sou um cara conhecido como um cara otimista. Sou otimista. E eu quero ser assim, eu gosto de ser assim. O otimista vive mais alegre, mais contente, tá? ou fica mais leve. Tá? Eu prefiro ser assim. Tá? Eu prefiro sempre olhar o copo mais cheio do que o copo mais vazio. Você não pensa, ali que eu não entendo a sua frustração quando você esteve lá. Só que, Salim, eu dei 10 anos da minha vida, na década de 80, com o mesmo Conselho Monetário Nacional, que eu fiquei voltado totalmente para Brasília, tentando fazer coisas. Eu queria reformar o Brasil, eu queria fazer tudo.
olha, a coisa não é muito diferente hoje do que era. Até os gabinetes são os mesmos. A mesma coisa. Até os móveis estão lá, do mesmo jeito. Cara, é muito difícil fazer esse tipo de coisa. Os interesses todos das pessoas para conseguir fazer as privatizações. Você conseguiu fazer coisas. Mas, e temos aí duas, como falou o André, agora duas aí na linha de tiro. Mas é muito difícil. É realmente muito, muito difícil. O que não dizer que a gente não vai tentar. Porque eu sigo sempre a linha de que, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Tá? Então, você tentou fazer, não sabia que era impossível, tentou fazer e fez coisas. Veja o seguinte, nós estamos numa situação, no lado econômico, se nós só olharmos o lado ruim, vai ser muito complicado. Hoje mesmo tem declarações do Roberto Campos, que eu tive até a felicidade de fazer uma live com ele. Eu fui bastante amigo do avô dele, Roberto Campos, o Bob Ford, Bob Field, como era conhecido naquela altura, o Roberto Campos. Eu tenho a melhor impressão dele. E uma das coisas boas que aconteceu agora, espero que isso não volte atrás, é a independência do Banco Central. Ele fez declarações hoje muito importantes. Ele está preocupado, evidentemente, com a pandemia, está preocupado com o vírus, mas está preocupado com o descontrole fiscal. E ele diz claramente, sem o controle fiscal mínimo, eu não consigo operar a política monetária para colocar esse Brasil na linha. Ele está fazendo um trabalho, a meu ver, incrível. Agora, ele tem que se apoiar na política fiscal. A política fiscal é realmente uma preocupação. Agora, se nós seguirmos com as reformas, se nós demos um sinal, essa reforma administrativa é fundamental. Claro, André, você diz até não tocaria agora a tributária. Eu tenho comigo um pensamento que quem desindustrializou o Brasil foi os impostos. Os impostos, o nosso sistema tributário fechou inúmeras indústrias. A indústria foi o mais atingido de todos os setores. Tem gente, você sabe, André, você lida com o pessoal lá fora, sabe bem disso aqui. O pessoal tem pavor do nosso sistema tributário, até porque não entende. Quando nós estávamos começando essa live agora, esse webinar, alguém falou, me deu os parabéns pela fusão a compra do Carrefour, do Walmart pelo Carrefour. Os americanos ficaram aqui 15 anos e não entenderam o nosso sistema tributário. Eles não conseguiram unificar as várias empresas e os vários setores. Cada estado do Brasil é de um jeito, eles não conseguem fazer isso. E não é que eles sejam um pouco inteligentes. Entende? É muito, muito, muito complicado. Nós temos que fazer a reforma tributária. E tem várias coisas que nós vamos fazer e que acho que dá para fazer. Essa retomada agora da economia, não há como segurar. Nós vamos retomar. Não vamos crescer tanto quanto outros países, porque a nossa base acabou ficando baixa. Nós, como caímos, se eu tiver caído 10, você subir agora 12, talvez seja possível. Nós caímos 4,1. Se nós subirmos 3 ou 4 este ano, nós já estamos começando a recuperar terreno. Não tem dúvida nenhuma que nós vamos recuperar. Agora, vou terminar. Falei até mais do que eu estava prevendo, estou olhando o relógio aqui. Aloysio, Cristina, eu quero cumprimentar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, para a defesa do empreendedorismo, para a defesa da livre iniciativa, para a defesa da Constituição, tá? Para a defesa dos nossos direitos. Parabéns. Agora, nós, empresários, temos que assumir a responsabilidade. O Brasil precisa de investimento. E nós temos que ter coragem para investir, para continuar investindo, para continuar firme para frente e para levar esse país aonde ele tem que ser. Eu acredito no Brasil, nasci aqui, espero terminar os dias aqui no Brasil, tá? Mas de uma maneira gloriosa, um Brasil realmente melhor. Obrigado a vocês que me ouviram aí. Vamos lá. Muito obrigado, Abílio. Obrigado pela palavra de apoio e, principalmente, por
nos dá essa lufada de otimismo. Vamos agora, então, a outro otimista por definição, Salim Matar, que é o nosso guru aqui do liberalismo. Salim. Desculpem. Obrigado, Luiz e Cristina, pelo convite, por estar aqui com vocês. Parabéns pelos 5 anos da Money Report. Acompanhei de perto, desde o nascimento, o trabalho extraordinário que vocês fizeram em defesa da livre iniciativa e do mercado. Prazer estar aqui com alguns colegas, alguns dos quais tenho uma grande admiração e são, até hoje, referências na minha vida empresarial. E claro que, depois do Esteves e do Abílio, ninguém está prestando muita atenção em mim. Então, tem essa vantagem. Qualquer coisa que eu falar vai ser esquecido. Então, tenho essa vantagem. Deixa eu dizer para vocês o seguinte. Eu sou um sagitariano otimista ao extremo. O Brasil vai dar certo. Mas não se nós ficarmos de braços cruzados. Nós temos que fazer alguma coisa. Salim, desligou teu microfone. Quando eu fui convidado para poder falar sobre a agenda liberal e sobre as privatizações, eu fiquei imaginando o que eu poderia trazer para vocês com um tão seleto, esclarecido e bem informado grupo. O que eu podia trazer de informação? Uma coisa nós temos que torcer. Certa vez perguntaram ao ministro Mário Henrique Simonsi: durante o seu período você abriu muitas brás, muitas estatais. E ele falava o seguinte: por favor, não me julguem pelo que eu fiz, mas me julguem pelo que eu não permiti que fizessem. Nós precisamos do ministro Guedes no governo. É uma proteção para o mercado. Guedes é resiliente. Qualquer um de nós já teria ido embora, mas ele é resiliente. Ele está fazendo um trabalho de cidadania, de contribuição para todos nós. Um bilionário deixou seus fundos, seus negócios e está lá no governo. Então, eu gostaria, e estou torcendo, e falo muito com ele, que ele está predestinado a ser o homem em defesa do livre mercado, em defesa do liberalismo neste governo, e deve engolir sapo, cavalo, dromedário, se necessário, um dinossauro, mas deve permanecer no governo. Quando nós estamos aqui agora fazendo uma conjuntura, muito bem tratado pelo Abílio e pelo André, falamos sobre o quadro econômico, sobre a pandemia, abordamos um pouco de filantropia, que não é uma coisa muito comum no Brasil, falamos sobre política, as nossas instituições, e o Abílio tocou no assunto de desindustrialização. E eu vou pegar esse assunto de desindustrialização. Desindustrialização não acontece em um governo. Não foi o Bolsonaro. Não foi o Temer e o Bolsonaro. Não foi a Dilma, o Temer e o Bolsonaro. A desindustrialização brasileira está acontecendo há 35 anos, desde 1985, quando os sociais-democratas chegaram ao poder. Por favor, façam uma reflexão sobre esse assunto. Busquem dados e informações. A carga tributária, que foi referida pela Abílio e pelo Esteves. Quando os sociais-democratas chegaram ao poder, a carga tributária brasileira era de 23%. Hoje, 35 anos depois, é de 42%. Eu sei que alguém falou, não, não é 42, não é 35. 35 mais 7 de déficit, é 42% a carga tributária. Carga tributária de 42% é a mesma da Áustria, da Bélgica, da França. Quem já visitou esse país sabe o que é. A Bélgica tem mais leitos
do que doentes, tem mais celas do que prisioneiros, tem mais banco de escola do que estudantes. Então, 42% do PIB é muito dinheiro. Então, os sociais-democratas, ao aumentar a carga tributária brasileira, de uma certa forma, eles prejudicaram o crescimento do país e iniciou um processo de desindustrialização no país devido à elevada carga tributária, inflação elevada, juros elevados, o manicômio tributário brasileiro. Então, eu quero dizer para vocês que eu queria que vocês fizessem essa reflexão. É muito dito o período de redemocratização brasileira, que é o período dos sociais-democratas no poder. Eu aceitei ir para o governo porque eu sofri bullying do Paulo Guedes durante um ano. Você tem que vir, você tem que vir, você tem que vir. E eu ouvi o discurso do candidato Bolsonaro que soava como música nos meus ouvidos. Ele falava em fechar a empresa do Trem-Bala, fechar a TV da Dilma, privatizar, reduzir o tamanho do Estado. E eu adorava quando ele falava: temos que tirar o Estado do cangote do cidadão. Essa expressão, eu adoro essa expressão. E eu, então, resolvi ir para o governo, porque o Guedes falou: Salim, tem 134 estatais aqui, vão vender aqui umas 100, 120, vão vender tudo. Gostei da sugestão. Eu era muito feliz nos meus negócios. Mas foi muito bom que eu aceitasse ir para o governo, porque eu tive 2 grandes proveitos. O primeiro é que, se eu não tivesse deixado minhas empresas, eu não teria sabido de quão robusto foi o processo de sucessão nas minhas empresas. Está aqui o Eugênio, um CEO brilhante, fazendo um trabalho muito melhor do que eu faria se estivesse lá. Então, esse já foi um ganho, porque muita gente não gosta de largar o osso. Às vezes é muito difícil. Eu não me preparei para poder um dia deixar a companhia. Segundo, indo para o governo, foi uma experiência única, impagável, impagável. Porque eu conheci as entranhas do poder, do Estado e do governo. Roberto Campos tinha uma brincadeira que ele gostava de falar. Fica tranquilo, não há risco do Brasil dar certo, não. Ele sempre falava isso. Não, fica tranquilo, não há risco de dar certo. Ele falou isso a vida inteira. E quando eu conheci as entranhas do governo, Abílio, eu falei: gente, eu nunca mais vou voltar para os meus negócios. Eu não vou conseguir dormir à noite. Eu vou ter que, de alguma forma, buscar um papel para mim na sociedade, um papel de cidadania, de propósito para o país. Mas depois do que eu vi, eu seria omisso se eu retornasse para os meus negócios. E como os meus negócios estavam bem tocados, eu decidi, depois que deixei o governo, ter um propósito. Meu propósito é o Brasil. Meu propósito é disseminar, divulgar as ideias liberais. E eu quero demonstrar, e aqui em poucas palavras, que o Brasil é o que é. Nós estamos analisando o presente, permanece o ministro Guedes, vão deixar a tributária para depois, já saiu a reforma da Previdência, a reforma da Lei da Liberdade Econômica, Lei do Gás, Lei do Saneamento, BC Autônomo. Aliás, Roberto Campos Neto, desde fevereiro de 19, ele é assíduo no Congresso sobre a reforma, sobre a autonomia do Banco BC. A autonomia do BC foi um trabalho pessoal do Roberto Campos. Então, tivemos, inclusive, ontem, uma lei a respeito do ambiente de negócio, ou seja, as coisas estão caminhando. Porém, do jeito que estão caminhando, não serão suficientes para colocar o Brasil no pódio das grandes potências, onde existe hoje tamanha desigualdade no Brasil. Tamanha desigualdade e pobreza no Brasil é oriundo de 2 motivos. Os sociais-democratas cuidaram muito bem do Estado, do establishment, das estatais, mas se esqueceram de mais de 40 milhões de cidadãos desvalidos, hoje recebendo nossa ajuda emergencial. Então, criamos aí, só descobrimos isso agora com a pandemia,
que tinha tanto cidadão que sequer batia na porta do Estado pedindo alguma coisa. Então, a nossa Constituição de 1988, que a denominaram com um título bonito de Constituição Cidadã. Olha que nome bonito. Quem pode ser contra uma Constituição com esse nome? Ok. Nós tivemos um azar danado com esse troço. A nossa Constituição foi feita com dois grandes problemas. Primeiro, não foi uma constituinte exclusiva. Foram as raposas que tomam conta do galinheiro que fizeram a Constituição. Para eles. Segundo, a nossa Constituição foi feita um ano antes da queda do Muro de Berlim. Esse foi o nosso maior azar. Tivesse sido feita um ano depois, nós teríamos uma Constituição mais aberta. A nossa Constituição tem 90 vezes a palavra direito para o cidadão e apenas 7 vezes a palavra dever. Feita no momento de revanchismo contra os militares e populismo, saiu a nossa Constituição. Ela já cumpriu o seu papel. E hoje eu fico feliz de ver o príncipe de Bragança e Orleans defendendo uma nova Constituição, o professor Modesto, o líder do governo, Ricardo Barros. Então, eu não me senti mais sozinho. Eu já sei que tem outras pessoas que talvez sejam taradas em querer, pelo menos, falar no assunto. Não, não é para agora uma reforma constitucional. Não há clima. Existe muita polarização nesse momento. A reforma constitucional terá que acontecer no momento de serenidade da nossa República, de tranquilidade partidária, em que o país tenha serenidade de poder construir uma nova Constituição numa Assembleia Constituinte específica, que não poderá ter nos seus quadros quer servidores públicos, quer pessoas que no futuro venham a se candidatar. A nossa Constituição, ela agigantou o tamanho do Estado. O Estado brasileiro, hoje, só o funcionalismo brasileiro, em 85, quando os sociais-democratas chegaram ao poder, nós tínhamos 5,5 milhões de servidores. Hoje nós temos 12 milhões de servidores. O Brasil gasta 13% do PIB com funcionalismo. O Reino Unido gasta 9,5%. Os Estados Unidos gastam 10% do PIB. Então, vocês verificam que nós temos efetivamente um custo, um agigantamento do Estado. Mais ainda, quando eu cheguei no governo, que durante a transição, uma pessoa me entregou uma brochura dizendo: olha, o Guedes pediu para te entregar as empresas aqui que nós temos no Estado. Então, tinha uma relação de 134 empresas. Ora, mineiro que sou, bem desconfiado, não acreditei naquilo. E resolvi, com alguns assessores da iniciativa privada e alguns servidores da minha secretaria, tirar a prova dos 9. Encontrei 698 empresas e não 134. Nenhuma estatal do exterior brasileira estava nessa relação. Então, encontramos 698, para vocês imaginarem o gigantismo do Estado. Um Estado empresário e mau empresário. Até corrigi uma pessoa, que um dia a pessoa falou comigo, porque a estatal é ineficiente. Eu falei: desculpe-me, você está cometendo uma figura de pleonasmo. Você não diz: eu subo a subida, eu desço a descida. Só de você dizer estatal, já significa que ela é ineficiente. Vide os índices, por exemplo, do Banco do Brasil, de retorno do capital. Banco do Brasil comprado com Santander, Bradesco e Itaú. Então, devido a todas as amarras do Estado, é praticamente muito difícil a empresa estatal ser competitiva. A média de presidentes da Petrobras, do Correios, do Banco do Brasil dos últimos 20 anos, em algumas é de 2 anos, em algumas é de 2 anos e 2 meses a permanência de um presidente. Na iniciativa privada, quantos anos cada um de nós fica à frente do seu negócio? Então, não tem como dar certo uma empresa estatal. Por isso que aquilo que o Guedes fala é verdade. Nós temos que privatizar tudo. E um dia saiu até na imprensa o ministro Onix e o ministro Guedes, na mesma semana, dizendo sobre a privatização da Petrobras. Eu conto o que aconteceu. Não sei por que motivo, não era da minha competência esse assunto, mas eu estava na sala junto com o Guedes e o presidente, quando
entrou o assunto de greve de caminhoneiros. E a discussão começou a ficar acalorada e, numa certa hora, deu um silêncio de mais ou menos uns 15 segundos. Eu aproveitei e disse: senhor presidente, o senhor sabe por que não tem greve de caminhoneiros no Canadá, nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Suécia? Ele falou: não, Mata, por que não tem greve lá? Eu falei: eu vou complementar. E o senhor sabe por que tem greve no México, no Brasil, na Argentina e na Itália? Porque países que têm petroleira estatal têm greve de caminhoneiro. Países que não têm estatal de petróleo não têm greve de caminhoneiro. O caminhoneiro é inteligente, ele sabe que o governo vai, de alguma forma, fazer alguma coisa. Então, naquela hora, ele teve um arrobo e disse: pois é, nós temos que vender essa Petrobras. Por isso que o Onix foi à imprensa e o Guedes foi à imprensa dizendo que, oportunamente, a Petrobras seria vendida, mas, imediatamente, pediram que não se falasse mais nesse assunto. Bem, pessoal, eu sou otimista com o Brasil. Vai dar certo. Mas nós temos que mudar as nossas atitudes como cidadão, de forma que nós possamos estar mais engajados. A forma de mudar o Brasil só existe uma. É através da política. Nós temos que nos engajar na política. Talvez de acordo com o tamanho do seu bolso. Dê R$100, 1.000 ou 5 milhões, não importa. De acordo com o tamanho do seu bolso, que não vai te fazer falta, financie bons candidatos. É pelo legislativo que vai acontecer a grande transformação, uma grande disrupção no Brasil. Nós precisamos ter a oportunidade no Brasil, em 521 anos, pelo menos 4 anos de governo, que seja efetivamente liberal. Porque o governo Bolsonaro, inicialmente rotulado de liberal devido ao Paulo Guedes, na realidade, a coisa se transformou, porque o que mudou foi que Bolsonaro era a favor de acabar com o Instituto da Reeleição. Mas ele chegou ao governo, gostou do poder e vai continuar, está trabalhando para ser reeleito. Com isso, as medidas que são importantíssimas para o país, porém impopulares, não serão tomadas. Pessoal, 15 minutos pontualmente era o meu tempo. Agradeço vocês a gentileza, a atenção que vocês tiveram me ouvir e um grande abraço para todos vocês. Obrigado. Muito obrigado, Salim. Palmas aí do Abílio, do Esteves, da Luísa. E vamos passar para a Luísa Helena Trajano. Aqui nós fizemos uma inversão do cavalheirismo, Ladies Last. Mas foi porque disseram para a gente que você estaria numa outra live, então... Eu cheguei mesmo. Eu cheguei mais tarde mesmo. Bom, gente, boa noite para todo mundo. É muito bom escutar vocês primeiro. Não sei se é bom falar por último, mas é bom escutar. Primeiro, eu quero cumprimentar a Cristina e o Aloysio. Eu acho, Cris, que eu acompanhei bem de perto quando saía no Magazine, no Magalu, na sua reinvenção. Se existe alguém que soube se reinventar, isso é uma palavra muito legal, que eu gosto muito, na empresa a gente cita muito, foi você e o Aloysio. Então, eu acompanhei bem de perto a sua luta. Eu estou dizendo ela, viu, Aloysio, que ela era a que mais me procurava. Eu sou mulher, então, assim, nós nos entendemos bem, mas parabéns a vocês. Quando você me falou: Luísa, por favor, eu estou fazendo 5 anos, eu falei: nossa, passa muito tempo. André, meu querido amigo, meu companheiro aí, a gente se gosta tanto, que bom ver você na ativa, falar bem do Brasil. Estou muito feliz sempre que te encontro. A gente já teve momentos muito legais juntos, muitos momentos de parceiro, muito legal. Abílio, eu estou te acompanhando agora com a Geisa, você sabe o tanto que eu gosto da Geisa, que legal você poder cada vez mais se reinventar. Muito bem. Salinha, eu não tenho muito contato com você, mas acompanhei de perto a sua luta no governo e concordo com você. E quero começar falando um pouco de otimismo, viu, Abílio? Eu aprendo muito cedo que otimismo não é uma expectativa que a gente fica de braços cruzados esperando. O otimismo é a gente acreditar que nós podemos mudar as coisas. Eu acho que todos nós que estamos aqui, todas as pessoas que eu estou vendo a carinha aqui, tanto homens como mulheres, acreditamos que nós podemos mudar. Eu quero aproveitar a última palavra do Salim para dizer que eu acredito que a política é importante, eu acredito que ser político é importante, mas eu acredito profundamente
que a transformação da sociedade civil vem de um grupo, de uma sociedade civil organizada, detalhadamente. O Brasil precisa ter um planejamento estratégico para os próximos 10 anos, em 4, 5 pilares. Quando eu fui no Japão em 2015, eu vi um planejamento até 2025, já até pedi, já traduzi, e hoje nós temos um grupo Mulheres do Brasil que tem 85 mulheres totalmente apartidário, mas político. A gente quer ser o maior grupo político do mundo. Nós estamos indo para 100 mil pessoas, a gente trabalha 20 causas, a gente faz acontecer, a gente é totalmente apartidário. Nós temos mulheres de todas, núcleo de periferia, tudo que vocês pensar. Nós não inventamos a roda, a gente junta com isso, e eu acredito que um grupo forte, com planejamento estratégico, jogado de 2022 até 2032, a sociedade entendendo isso, porque senão a gente não muda o aspecto desse jogo que o Salim colocou e que o Abílio teve tanto tempo. Eu também tive 8 ou 10 anos, não sei, desse conselho de governo que a gente conhece. Então, assim, eu acredito, Mulheres do Brasil é um grupo forte que agora se juntou aos homens unidos pela vacina. Então, eu acredito, eu sou uma política, amo esse país. O Magazine Luiza há 22 anos, toda segunda-feira, nos seus 1.300 lugares, canto o hino nacional. Não me pergunta por quê, eu não gosto que fala, nem parece que é no Brasil. E sou uma otimista no sentido que eu acho que todos vocês são. E é isso que eu quero convocar vocês. Eu acho, como o André falou, o Abílio falou, a gente já fez algumas reformas que foram importantes, tem outras para fazer. A digitalização do Brasil é o que vai desburocratizar o Brasil, gente. Digitalização é uma cultura, é um modo de fazer. A gente tem de 3% a 10% que está embutido, que ninguém está ganhando de burocratização. Tantos projetos que eu já vi de simplificar, que a gente não foi para frente. Então, eu quero convocar vocês para nós assumirmos o país, como o Salim, o Abílio, o André e todos falaram. A sociedade civil precisa assumir o país. E é isso que nós estamos tentando fazer, uma vez atrás do outro, e sempre, e trabalhando, inclusive, políticas públicas, Salim, porque só através das políticas públicas que você cresce, você vai trabalhando qualquer artigo. Mas uma influência de um grupo forte com políticas públicas é um país democrático. Eu acredito profundamente nisso. Bom, mas meu tema aqui que me deram é vacinação, é Unidos pela Vacina. Então, gente, em dezembro, Mulheres do Brasil começou a fazer um movimento de vacina e eu recuei, eu detesto recuar alguma coisa, eu não fui para frente. Quando eu voltei em janeiro, eu falei, Luísa Helena, que covardia, vacina é a única coisa que vai salvar esse país. Vocês têm um grupo tão unido que está a Cristina, a Angélica aí, tantas pessoas que ajudam, como é que vocês não vão para frente? E aí a primeira coisa que eu fiz foi chamar o IDV, que é o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, e a gente tinha algumas premissas muito claras, muito claras. A gente não ia falar de passado, eu não aguento mais ver diagnóstico. O diagnóstico é todo mundo fala o que está acontecendo, mas então nós não íamos falar daqui para frente, nós não íamos culpar ninguém, Abílio, daquilo que você falou, é premissas, não podia culpar, não podia falar de passado. Se a sua empresa não está indo bem, você analisa o que passou, mas você tem que ir para frente. Nós não podíamos, a gente não podia comercializar, e eu quero dizer para vocês que eu estudei um pouco antes disso. Enquanto não imunizar 60%, 70% da população, não pode se comprar vacina. Não pode comprar, não pode. Se comprar tem que dar 100%, porque não adianta eu imunizar 50% dos meus funcionários e o resto andar de ônibus sem. E a gente não ia usar comercialização, e a gente ia trabalhar para o benefício. Então, está o Caqui aqui, não sei se ele ainda está aqui ainda, ele que me chamou, sai da reunião que está chegando sua hora. Então, assim, a gente tem, deixa eu explicar rapidamente o que é Unidos para a Vacina. A gente juntou com muita gente, vocês não imaginam, tem mais de 1.000 pessoas trabalhando, e vocês vão ver que a gente começa no caos, os homens acham um pouquinho, depois a gente põe ordem, é caótico. Então, nós temos um grupo, que está o Caqui, que está o Walter, e que está junto com o Ministério da Saúde, ajudando a comprar as vacinas. O Ministério a comprar, e tem mais gente, o Marcelo Silva, eles estão, a Tieco, estão junto com as embaixadas, com tudo, mas ajudando o Ministério desde o primeiro dia que a gente começou. Na outra ponta, nós temos um grupo que eu estou trabalhando muito, que eu acredito muito, que nós fizemos com a locomotiva em 5.527 municípios, o que eles precisavam para vacinação. Eu sou uma defensora do SUS, através do nosso Comitê de Saúde, há 4 anos.
como o Abílio falou, não existe nada igual ao SUS. Eu estou aqui no interior de Minas, numa fazenda que eu tenho, como eu sou varejista, eu vou para a ponta, né? Varejista vai lá na ponta. Então, eu já fui numa cidadezinha de 15 mil, fui na outra de 20, para entender o que é isso. Para entender, porque não adianta eu falar. Porque nós fizemos um questionário, gente, e o Renato Meirelles disse que nunca viu igual. Nos 5.527 municípios perguntando, porque quem distribui, quem aplica a vacina segundo o SUS é o município. Quem compra é o federal, quem distribui depois é o estadual e quem aplica a vacina. E eu fico impressionada, eu gravei para ver o pessoal do SUS, como que está trabalhando. A gente tem uma cultura de vacinação em massa, que quando a gente tiver bastante vacina, é impressionante. Bom, como eu sou empresária, eu falei até setembro. E todo mundo falava, Luísa, mas até setembro. Então, a gente tem esse grupo aqui. E no meio, gente, vocês não imaginam a estrutura. A Betânia ajudou bastante. Então, hoje nós temos 2, 3 consultorias de primeiro grau nos dando cobertura. Nós temos 3 agências de propaganda lideradas pelo Nizam. Nós temos uma agência de conteúdo, todo mundo se oferecendo. Temos uma área de logística, que tem avião, que tem todo mundo falando, eu ajudo, caminhões, eu tenho refrigerador, é gente grande, pequena, se colaborando. E tem uma área de conexões, que a gente pega o que as pessoas querem doar. Então, a gente fez a pesquisa para a prefeitura, nós já recebemos 98% de resposta, é um fenômeno, explicando o que eles precisam. Eles precisam disso, de gente, de caixa térmica, eles precisam daquilo, a gente, se isso fizer uma concorrência, vai levar 4 meses para fazer. E eles precisam de pessoas, aí nós pegamos padrinhos, que o Brega está coordenando com a conexão, e conexamos isso, e os padrinhos estão assumindo, e parece muita gente para ajudar. Então, a gente está indo da prefeitura, e nesse meio tem tudo isso. Agora, vocês imaginam o que nós vamos deixar de legado para essas prefeituras, das menores que seja maior, nós vamos, porque eles dão vacina. Eu estou indo pessoalmente nas cidades menores. É impressionante a paixão que o SUS e a facilidade que eles têm. Então, assim, esse é o nosso movimento, que chama Unidos pela Vacina. A gente reúne, nós estamos trabalhando sábado, domingo, e a gente quer vacinar até setembro, né, Caqui? O Caqui deve estar aí, a Cristina também está aí, 70%. O Caqui está trabalhando aí, o pessoal fala, Luísa, tem muitos empresários, tem muitos executivos. Luísa, eu estou trabalhando só para vocês. Eu falo, bom, inteligente, né? Meu conselho está clamando. Eu falo, o conselho não tem jeito nem de traçar nada, gente. Sem vacina, nós não temos jeito de traçar o ano que vem. Fecha, abre. Não tem jeito. A vacina é a única alternativa que nós temos neste momento. Quer dizer, para essa epidemia mundial. E quem ajudou as vacinas, a financiar a vacina, tem que vender 30% para país pobre e primeiro, enquanto não vacinar 60%, 70%, e não falta dinheiro. O governo conseguiu 20 bilhões para poder comprar vacina. Falta é que todo mundo quer vacina e o produto está muito. A partir eu acredito, o Caqui sabe mais do que eu disso, mas outubro, novembro, é muita gente que está fazendo a vacina. Então, eu quero convocar vocês. Primeiro, para a gente... Eu nem estou pedindo para o Unidos pela Vacina, mas primeiro nós temos que vacinar a população e parar de ficar de braços cruzados, porque é a única alternativa que nós temos. Então, nós temos 5.500 municípios que nós estamos fazendo tudo, montando barracas, ajudando treinamento, contratando gente em tendas de todo quanto é lugar, entendendo o que eles precisam, comprando freezers especiais, porque tem lugar que não tem nem freezer para guardar vacina, porque o Brasil é muito pobre, foi descancarada a pobreza. E estamos, inclusive, ajudando, é muita gente oferecendo. Mas eu quero convocar vocês, eu acho que, nesse momento, eu estou muito feliz com os empresários. Eu sempre fui, porque a gente sempre teve uma indústria, apesar que o Salim falou, mas a gente sempre segurou uma barra de indústria muito bem feita, um varejo que a gente é apaixonada, mas que não dava lucro, né, André? Só quem dá lucro é banco, mas a gente foi lutando, o varejo que não é fácil, mas a gente foi lutando, a gente é apaixonada pelo varejo. Então, assim, mas um sistema bancário super firme no Brasil, reformas que foram importantes, podiam ter feito antes, como poderia ter comprado vacina antes, como poderia. E nós te confrontamos com a desigualdade social.
Eu já frequento os Amigos do Bem, o qual a Alcione pediu que o pessoal, 60 mil famílias está passando fome, quem puder ajudar, me mandou um recado antes de eu entrar aqui. Então, assim, a fome bateu muito pesado. O IDV ajudou, no começo eu estava junto, a fazer as medidas emergentes junto com o pessoal que trabalha no Ministério da Economia. Como o Salim falou, outras pessoas falaram, foram rápidas e saiu. A gente ainda tem um problema de credit score nos bancos, porque centraliza tudo, e o dinheiro que estava lá não deu para sair para pequena, e agora o problema é pior ainda. Realmente as pequenas, médias, o turismo, eventos estão sofrendo muito. E a gente aumentou a digitalização. Nós temos 50 mil empresas de varejo, nós devemos alcançar agora 10 mil empresas digitais só. A digitação é a grande coisa. Então, eu quero convocar vocês, vamos ser otimistas e vamos pegar para fazer. É a sociedade civil. Mulheres Brasil tem 20 causas e a gente não inventa a roda. Nós juntamos com quem precisa, junta com quem precisa. Nós estamos em todas as capitais, nós estamos em várias cidades e estamos em vários continentes. São mulheres brasileiras que moram lá fazendo acontecer. Não adianta, nós somos startup, tem que fazer acontecer, conhecer o Brasil, fazer isso. E vocês podem ter certeza que junto com o Nido de Vacina, agora juntou com os homens no começo é meio difícil, né? Porque mulher tem uma dinâmica, homem tem outra, mas a gente vai se acertando, vai se conversando, porque nós só temos um objetivo, o Brasil. O único partido político que a gente tem que ser Brasil, gente. É aqui que nós moramos, é aqui que nossos netos vai criar, mas a gente tem que ser aquele otimista, como a maioria de vocês, que vamos trabalhar, que vamos criar, acreditar que nós somos capazes de mudar essa força. Porque se a gente ficar esperando tudo também, a gente fica esperando igual os liberais, o Salim falou, também se ficar esperando, nós também não somos liberal. Quem espera não é liberal, tem sempre que esperar e voltar à escravidão. Nós temos um peso de quase 400 anos de escravidão, onde não foi feita uma abolição, as pessoas foram jogadas na rua sem comida, sem trabalho, sem escola e sem teto. E essa herança é uma obrigação, a desigualdade social é uma obrigação de todo mundo. E os empresários e as famílias como a nossa, do Abílio, foram a que deram mais de 6 bilhões, vários de vocês também. Mas o mais legal não foi que deram só. O mais legal é que cada família, cada empresa assumiu a sua distribuição e todos começaram assim, nós não vamos dar cesta básica, a gente quer dar hospital, a gente quer dar respirador, não teve nenhuma família que não teve que dar 20% para a cesta básica, porque a fome bateu e está batendo de novo. Quando você vai para o sertão e vê criança morrendo porque não tem o que comer e não tem água, essa desigualdade social é de todo mundo. Então, eu não quero passar muito, eu sei que está tarde, eu quero agradecer muitíssimo a cada um de vocês por estar aqui. Quero cumprimentar mais uma vez a Cristina e o Luiz. Eu acho que vocês deviam escrever um livro de reinvenção. Eu acho que vocês precisam escrever como é que vocês reinventaram. Eu acho que isso aí é muito legal, eu acompanhei de perto e quero chamar cada um de vocês. Só tem uma saída para a gente ter sossego. É vacina, vacina, vacina. Não tem outra. Se me derem outra, eu respondo para vocês. Não tem outra. E nós estamos unidos, sem fazer diagnóstico, sem culpar ninguém. Como diz o Abílio, não adianta levantar para que a gente possa vacinar. Agora, só terminando. O pessoal me acha muito otimista, como o Abílio falou, e falou, Luísa, setembro, você não vai conseguir. Chegou a doutora Margarete, que está nos dando assessoria, que a gente está ligada a todos esses órgãos. A doutora Margarete chegou e eu falei, nossa, ela vai achar que eu estou doida, que o movimento está doido, que isso não funciona. Ela falou, Luísa, você está pensando muito pequeno. Se vocês arrumarem vacina, até junho nós vacinamos 70% da população. Uma cientista me fez um desafio, André, uma cientista. Então, assim, o problema agora, o Caqui que está com essa responsabilidade, o Walter que está, eles que estão com essa área de vacina, junto com a Tieco, com o Marcelo. O Caqui, eu acho, coitado, ele faz 24 horas disso, e nós estamos numa área de vacinação que está a Cristina, a gente está muito... A Angélica, nós estamos muito estruturados para que criamos o caos, agora as consultorias vão lá e estrutura e a gente vai para a ação para poder ver como funciona. Então, muito obrigado. Eu amo ser brasileira, eu amo ter uma empresa brasileira que ninguém acreditava nela, né, André? Até que você acreditava um pouquinho, ninguém acreditava nela porque a gente queria ser multicanal. Hoje nós temos
1.200 lojas, a gente continua acreditando em loja física, a gente continua acreditando. Quando entrou a epidemia, 50% nós já vendava na internet. E aí eu vou falar para o Salim. E eu só tinha medo de uma coisa. Eu passei para o Marcelo Silva, não sou coisa. Antes de mudar, eu mudo de ciclo, antes de me entregar, então não fico frustrada. Mas, Salim, como você, eu fiquei muito feliz com a equipe que trabalhou na epidemia. Eles tinham já 50% de digital, estava muito na frente da concorrência, mas eles fizeram de conta que não tinha nada, cuidaram das pessoas, contrataram 30 médicos, levaram para um laboratório deles, a cada cidade que estava, mas criaram o parceiro Magalu, que era uma coisa em 15 dias, que eles não se acomodaram, entrou 600 mil pessoas para vender para o Magazine Luiza, 60 mil todo dia vende um produto, entrou 40 pequenas empresas, porque num dia subia a sua loja, nós temos marketplace, mas era mais, subia hoje. Então, vocês viram, e eu comecei, junto com meu amigo Daniel da Anima, o Não Demita. O pessoal falava, Luiza, você está ficando louca, você não vai demitir, e aí se você tiver que demitir? Eu falei, bom, gente, se tiver, é igual agora, se não der tempo para setembro, eu chego e falo, não deu, fizemos isso, mas não me omiti. Então, aí a gente só não demitiu, como a gente contratou registrado 4.000 pessoas no ano passado, porque trabalhando digital e trabalhando coisas novas. Então, assim, como você, Salim, eu fiquei muito orgulhosa, como você tem de Eugênio, de ver que você não está presente, mas a empresa funciona. Não está presente o dia inteiro, porque eu tenho uma linha com o cliente e sei tudo que passa, né, gente? O cliente me conta tudo, porque eu morria de medo de viver numa cláusula de vida e ter uma linha com o pessoal de base. Mas, assim, só isso que eu tô. Mas eu sei tudo antes que o povo me conta tudo. É só vocês irem na minha rede, eles contam tudo. Eles me contam o que está bom, o que não está, mas eu não estou no dia a dia, eu estou presidente do conselho e muito satisfeita com uma equipe que cuidou das pessoas e cuidou do negócio melhor do que eu faria, como o Salim falou, que eu acho que isso é liderança. Liderança é aquele que leva as pessoas mais longe do que elas acham que pode ir. E liderança é quando a gente se leva mais longe do que a gente pode ir. Muito obrigada, boa noite para vocês, um grande beijo. Comprem no Magazine Luiza, abaixo o nosso aplicativo. Se vocês não for bem atendido, fale comigo. Meu e-mail, meu Instagram, tudo é aberto para atender cliente. Muito obrigada, gente. E lute pelo Unidos da Vacina. E as mulheres, por favor, entrem no grupo mulheresdobrasil.org.br, rumo aos 100 mil mulheres. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado, Luiza. Vamos, já que falamos em Mulheres do Brasil, vamos passar a palavra para a Cristina Falcão. Antes de convidar um dos nossos membros do Conselho para fazer uma pontuação aqui no término desse debate, eu queria fazer um registro que eu e o Aloysio, a gente tem muito orgulho do time de conselheiros que nós conseguimos reunir. É uma satisfação muito grande para nós contar com vocês ao longo desses anos e muitas vezes nos balizar e nos dar um pouco mais de consistência quando nós temos temas muito específicos e o nosso cuidado era justamente de ter pessoas referência em cada setor para que nós fôssemos sempre o mais assertivos possível. Então, mais uma vez, minha gratidão a cada um de vocês que aceitaram estar nesse time conosco, que disponibiliza um pouco do tempo de vocês, e também a cada um que está nessa sala, que de alguma maneira, sendo conselheiro ou patrocinador, filiado, tem nos apoiado e nos fizeram chegar até o dia de hoje e está celebrando esses 5 anos. Então, agora eu vou convidar o Marco Stefanini, que é um dos nossos membros do Conselho desde o início. Vou passar a palavra para ele. Marco, você nos ouve para poder direcioná-lo para a sua pergunta? Olá, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo? Perfeitamente. Tudo bem. Parabéns aí, André, Abílio, Luiz Helena, Salim Matar. A gente também compartilha do sonho de um país mais liberal, né? E menos estatizante. Então, eu queria, já que a gente está falando de bons exemplos, né, para nos animar e ser mais otimista, eu queria, não sei se talvez o André Esteves ou o Salim Matar, que trabalhou no governo, eu acho que um ótimo exemplo é o presidente do Banco Central. Vocês falaram da medida da independência do Banco Central, mas ele tem feito algo que eu admiro muito. Ele trabalha na microgestão, mas não só nas grandes linhas, né? Então, ele tem feito aí uma série de trabalhos
Por exemplo, o Pix, eu particularmente defendo muito, né, a interoperabilidade do sistema brasileiro, que é muito fechado comparando a outros sistemas bancários mundiais e outros países, né? Eu queria que vocês fizessem um comentário aí do trabalho dele e algumas outras atitudes, iniciativas que ele tem feito de bom e algumas que talvez ainda venham, né? Tá? Fique à vontade aí, quem quiser responder. Bom, deixa eu aproveito aqui. Antes eu vou só fazer mais uma homenagem aos colegas aqui, todos apaixonados pelo Brasil e filiados de primeira hora ao Partido Brasil. Então, Salim, Luiz, Abílio, então vamos continuar, que o nosso partido vai andando para frente. Às vezes dá uns passos para trás, mas não dá para dizer que o Brasil piorou nesses 30 anos, o Brasil melhorou. E melhorou porque não só a gente tocou os nossos negócios para frente, como a gente também procurou levar uma palavra de bom senso, racionalidade para aqueles que estão na liderança política. Então, por mais que às vezes seja frustrante, não vamos nos furtar a fazer isso. Então, Salim, seu exemplo aqui é sensacional, deve ser seguido e deve ter o reconhecimento de todos nós. Parabéns pela corajosa atitude de se juntar ao governo. Então, pela segunda parte dela, né, que é você brigar pela causa liberal através do instituto que você está criando. Então, parabéns para vocês. Olha, Marco, eu acho que o Roberto Campos faz um excelente trabalho e eu acho que, além do que... Eu vou um pouquinho além da sua pergunta, esse trabalho micro de aumentar, acima de tudo, a competitividade do nosso sistema, a desconcentração do nosso sistema, reduzir o custo do nosso sistema, que já é eficiente, né? O sistema é eficiente, e se ele for mais competitivo, ele vai se tornar ainda mais. Provavelmente tem chance de ser um dos mais eficientes do mundo. A inflação nos impôs essa influência, essa necessidade de eficiência no sistema bancário. Depois, com toda a volatilidade da estabilização, você tem uma natural concentração bancária que ela começa a ser atenuada nesse momento através de várias iniciativas do Banco Central, mas também pela evolução do mercado. O Brasil vai se desconcentrar de sistema financeiro e isso é muito bom para a sociedade. Mas eu vou um pouquinho além. Eu acho que o Roberto Campos, ele, além de estar fazendo uma gestão muito boa no Banco Central, macro e micro, ele tem sido muito mais do que isso. Ele tem sido uma palavra de bom senso dentro do governo. O governo que, naturalmente, não dá para a gente exigir que os nossos políticos necessariamente entendam do funcionamento de mercado ou da economia, ou aqueles querendo fazer o bem muitas vezes fazem o mal. E o Roberto tem sido uma palavra de bom senso, de temperança, de conhecimento e, acima de tudo, de racionalidade para quem está conduzindo o país. E o bom é que tem contado com o apoio de vários dos que estão aqui para essas diversas iniciativas, né? O projeto do Banco Central ele não tem um autor, né? Há 20 anos que a gente briga para dar essa evolução que, no fundo, ele tem muito menos a ver com o sistema financeiro e tem muito mais a ver com a evolução institucional do Brasil, né? Me perguntaram, alguns políticos sêniores me perguntavam, puxa, mas o que muda? Eu falei, olha, muda no dia seguinte. Eu falei, no dia seguinte não muda nada, só que na nossa parede institucional tem um tijolo a mais. Então, o Roberto teve o privilégio de botar essa medalha no peito, estava sentado lá, soube também conduzir essa última milha e contou com o apoio de vários que estão por aqui para poder fazer isso acontecer. Então, eu acho que o Roberto está indo muito além do papel tradicional, ser o guardião da moeda, proteger a moeda de surtos inflacionários, trabalhar pela estabilidade do sistema, que tem feito isso muito bem, mas vários outros também passaram por lá e também fizeram bem, ainda bem, nesses últimos 30 anos. Agora, o Roberto está, acima de tudo, trazendo essa palavra de temperança para dentro do governo, e eu acho que tem sido muito útil e merece, por isso, nosso apoio e reconhecimento. Então, eu fico por aqui, não sei se o Salim quer comentar mais alguma coisa. Eu queria sugerir, Salim, que a gente chamasse o próximo conselheiro e daí a pergunta só para Salim ou para Luísa ou para Abílio. Vamos lá, Cris?
Quem é o próximo? Já que nós falamos muito da importância da renovação política, né, a união dos empresários, mais da renovação política, eu gostaria de convidar o Eduardo Mufarrege, que faz um trabalho espetacular, que a gente tem muita admiração por ele. Eu acho que é um dos brasileiros que mais tem investido o tempo pessoal e se engajado demais pela causa da renovação política tão essencial para que a gente possa colocar o nosso país num rumo melhor. Eduardo, você nos ouve? Sim, ouço. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Legal. Bom, antes de mais nada, queria parabenizar a Cris, a Aloysio, pelo trabalho resiliente, de tanto empenho, força, nesse momento difícil, né, do Brasil. A gente atravessou aí uma pandemia e vocês se mantiveram super ativos, trazendo um debate de altíssimo nível, e eu acho que essa foi uma contribuição essencial, e eu, particularmente, fico muito feliz de poder estar nesse fórum aqui com vocês, e gostei muito das falas do André, do Abílio, do Salim e da Luísa. Acho que são lideranças nacionais de muita relevância e que trouxeram uma visão otimista, de copo meio cheio, né, num momento em que muitos dos nossos colegas e outros brasileiros têm colocado, enfim, acho que outras barreiras, né, e uma sensação de que o Brasil está tropeçando forte, que se a gente não agir com contundência, a gente pode eventualmente perder aí uma sequência de anos que seriam muito importantes para o nosso país. Eu queria aproveitar até a orientação de vocês e tecer um comentário em cima do que foi a fala do Salim, né, e que eu particularmente achei importante, que é a questão da qualidade do legislativo no Brasil, né? E eu acho que todos nós, a gente entende que uma nação desenvolvida, uma sociedade desenvolvida, normalmente ela tem uma classe política desenvolvida. E esse é um evento de correlação altíssima, né? É difícil a gente pensar num país avançado, com um tamanho, desde tamanho de Estado adequado, com políticas públicas decentes, com transparência, com visibilidade, sem pensar numa transformação da classe política. E a transformação da classe política, como até trazido pelo Salim, se dá em grande parte pela mudança dos líderes legislativos. A gente precisa investir na qualificação de liderança no nosso país se a gente quer imaginar uma situação, uma relação diferente com a política. Infelizmente, a sociedade brasileira, desde a redemocratização, ela veio se afastando da política, seja porque a política também alijou grande parte da sociedade, seja porque eu acho que, de uma certa forma, o empresariado, a sociedade civil organizada, perdeu o interesse. E eu vejo com muita alegria um pouco dessa retomada de interesse, ver tantos jovens querendo participar, né, do processo político e querendo, através, né, da mobilização e através da atividade da atividade cívica, oferecer para a sociedade brasileira um caminho diferente. E nós, no contexto do Renova BR, a gente está vendo uma relação cada vez mais de mais interesse, né? São milhares de inscritos todos os anos para participar dos processos de qualificação política e de treinamento, né, de novas lideranças, e a gente acha que é fundamental que a sociedade civil se engaje e que apoie a eleição, que apoie financeiramente, que apoie com rede, que apoie com mentoria a participação de cada vez mais pessoas dentro do processo político. Se a gente não ajudar a produzir isso, eu acho que a gente vai continuar, obviamente, tendo esses avanços que a gente está aqui comentando, mas sempre eles vão ficar aquém do potencial que o Brasil poderia oferecer. Então, a reflexão é muito em cima disso. O Brasil tem uma boa classe empresarial, a gente é uma sociedade que, enfim, tem, acho que, atenção para diversos temas importantes, mas a política precisa andar junto. E a política não vai andar junto se a gente não fizer força. Mais uma vez, obrigado aqui pelo espaço de fala e parabéns, Money Report, Cris e Aloysio, pelo trabalho de vocês. O Salim fazer um comentário em cima dessa reflexão do Edu. Salim, vamos lá?
Esse comentário do Edu é exatamente o que eu estava falando, porque eu presenciei em Brasília e, de fato, houve uma grande renovação, como vocês viram, no Congresso brasileiro, quer na Câmara dos Deputados, quer no Senado, houve uma renovação aí em torno de 50%. Sim, houve uma renovação. Mas olha que interessante. As lideranças, por exemplo, da Câmara dos Deputados, continuou com os antigos deputados. Porque um novato, quando chega à Câmara, ele vai gastar 8, 12, 16 anos para se transformar num indivíduo muito competente e conhecer bem aquela casa e como fazer os acordos. Então, apesar de uma renovação de 50%, a liderança é praticamente a liderança antiga. No Senado, nós tivemos sorte. Nós temos um novo líder no Senado, que é um jovem político, o Rodrigo Pacheco, um senador muito entusiasmado com a causa Brasil, e acredito que vai fazer um excelente trabalho à frente do Senado. Mesmo o Lira, hoje, na Câmara dos Deputados, tendo em vista essa tentativa do Bolsonaro buscar uma base de apoio, estão passando diversos projetos de governo. Então, o que a gente tem que verificar é o seguinte: qual é o saldo disso? O saldo está sendo positivo, já que essa estrutura política brasileira é uma estrutura de muitos anos. Todos os governos que antecederam Bolsonaro, todos eles foram chamados de presidencialismo de coalizão. A tradução de presidencialismo de coalizão é tomar lá da cá, mas é muito mais bonito você falar presidencialismo de coalizão. Então, esse presidencialismo de coalizão, na hora que o Bolsonaro viu que não conseguia passar os projetos dele, se perdeu. Gente, perdemos 2 anos praticamente. Claro que passou a reforma da Previdência, porque essa estava iminente para poder passar. Mas nesses 2 anos, nós tivemos uma disputa entre o presidente da Câmara e o presidente Bolsonaro, e quem perdeu foi o Brasil que perdeu. O Brasil perdeu. Então, não eram votados, as pautas econômicas do ministro Guedes não eram votadas, assim como não eram votadas a pauta de costumes do presidente. O que nós precisamos imbuir os nossos políticos, que acima, porque brinca-se muito e fala-se muito o seguinte: o primeiro objetivo de um candidato é ganhar a eleição. O primeiro objetivo de um candidato eleito é se reeleger. Claro que isso se aplica a uma parte do Congresso, mas não a todos. Nós temos maravilhosos políticos no Brasil. Por exemplo, eu quero registrar aqui a bancada do Novo, entre outros. São 8 deputados que fazem uma diferença brutal dentro do Congresso. Então, tem muito deputado, muito senador, que ele é patriota. A causa dele é o Brasil. Mas, infelizmente, ficou taxado ao longo do tempo e vimos aqui agora, na última votação do orçamento, as verbas para os deputados, para suas cidades, que ia estourar o teto de gastos do governo. Então, isso significa, de uma certa forma, é o retrato de o que é hoje o Congresso brasileiro. Então, nós precisamos investir na qualidade dos novos mandatários para que a gente tenha uma qualidade melhor na votação dos projetos e, por consequência, possamos avançar como país. Então, essa semana passada, um deputado apresentou na Câmara dos Deputados um projeto de lei obrigando que na merenda escolar tenha um dia de carne de porco. Gente, nós temos reforma tributária, reforma administrativa, nós temos coisas muito mais importantes para poder votar do que carne de porco na merenda escolar. Isso a gente devia deixar para o prefeito, as próprias escolas, nas reuniões de pais e mestres das escolas, decidir o cardápio. Não precisa Brasília decidir o cardápio da cidade do interior do Brasil. Então, aquela ideia do ministro Guedes de mais Brasil, menos Brasília, acabou não acontecendo. E esse exemplo da carne de porco é um exemplo de que existe ainda hoje mais Brasília e menos Brasil. Bom, Money Report tem mulheres no seu conselho, mulheres embaixadoras que nos apoiam no trabalho de ter mais mulheres nas lideranças das empresas, tanto no setor público como no privado. E nós temos algumas delas aqui hoje. Então, eu vou passar a palavra para a Silvia Coutinho, que
é membro do nosso conselho e está conosco desde o início. Silvia? Olá, Cris. Parabéns mais uma vez. Também acompanhei de perto. Como disse a Luiz Helena, a reinvenção, não só a criação, como a reinvenção que vocês fizeram, reunindo esse grupo importante. Eu acho que tudo que foi dito aqui é perfeito, eu não teria como acrescentar muito a tudo que os palestrantes falaram, os demais. E realmente eu também sou, como disse, eu sou uma sagitariana otimista também, tenho até Brasil no nome, sempre fui muito focada, voltei para cá porque eu queria muito fazer com que, eu acredito muito no Brasil, no potencial desse país. A gente tem um potencial que a gente não realiza, né? E a gente precisa ajudar. Eu acho que eu acredito muito no envolvimento da iniciativa privada. Eu morei muito tempo fora e eu via como, morei muitos anos nos Estados Unidos, 13 anos, eu via como a iniciativa privada se envolvia, né, comunitariamente, como a Luiz Helena falou, quer dizer, em cada lugar, quer dizer, existe muito envolvimento privado no público. O que não acontecia no Brasil está acontecendo hoje, né, nas diferentes esferas, e a gente ouviu aí diversos de vocês mencionando isso. Então, eu acho que é nisso, é nessa junção, da mesma maneira que na infraestrutura, é a junção do público e do privado, é a participação do setor privado com essa cabeça, tirando o chapéu do seu setor, tirando o seu chapéu próprio, focando na agenda do Brasil, né? Nós queremos viver aqui, nós temos nossos filhos e nossos netos, a gente tem o melhor lote de terra do planeta, não tem a mínima dúvida. Eu sou engenheira agrônoma, inclusive, de formação, muito focada também, muito envolvida hoje com o agronegócio. E já que a gente está conversando, acho que a gente tem uma pauta ambiental muito importante a ser levada à frente. O Brasil tem um papel, uma vocação muito grande de alimentar o mundo. Como diz o Roberto Rodrigues, agro é paz, né? Sem alimento a gente não vai ter paz. A gente tem uma vocação enorme nesse segmento, já que muitos falaram de outros segmentos, eu vou focar no segmento do agro, que eu acho que foi o segmento por excelência que teve uma enorme produtividade ao longo desses anos e cresceu a taxas chinesas, faça chuva ou faça sol. E eu acho que o Brasil tem um potencial tremendo em finanças verdes. A gente deveria ser o líder mundial em finanças verdes. Não tem, além do fato da gente ter os maiores ativos ambientais do planeta hoje, e muito importantes, inclusive, para a saúde do planeta. Então, como é que a gente monetiza esses ativos ambientais? Como é que a gente mantém as florestas em pé? Como é que a gente faz, enfim, inclusive trazendo a comunidade internacional para se engajar nessa agenda, né? A gente sabe da dificuldade orçamentária que a gente tem, a gente precisa, né, tanto do setor privado, local quanto internacional, se engajando nessa agenda. Então, acho que o Brasil tem um papel, sim, não só acho que não está no momento agora de como a gente está quando a gente está no avião, eles falam, põe a máscara primeiro, depois coloca a máscara. A gente está no momento aí de a gente se acertar com todos esses pontos importantes que a gente comentou, mas também um momento de chamar, eu acho que a comunidade internacional a participar, porque o Brasil tem um papel global muito importante, tanto nessa questão da vocação, né, de alimentar o mundo, como na questão ambiental. Então, eu deixo aqui o meu e eu acho que eu estou tentando me focar bastante nessa agenda também, que tem muito a ver com a agenda de ESG também, a gente tem falado muito hoje, está bastante em voga, né, toda essa questão de ESG, que nada mais é do que o empresariado juntando e pensando de maneira mais ampla e holística em como é que a gente pode ganhar dinheiro, olhar o shareholder, mas também doing well, but doing good at the same time, né? Que é o que eu acredito muito que seja possível e que é nesse momento em que a gente, quando o setor privado cria impacto, é também mais uma razão para o governo enxugar, diminuir e a agenda liberal ter mais força ainda do que isso tudo que a gente vem conversando aí. Então, obrigada, mais uma vez, parabéns a todos. Estamos Obrigado, juntos aí Silvia. Eu vou dirigir esse comentário, então, da Silvia para o Abílio Diniz, já que ele tem
um expertise no agronegócio também. E depois a gente está saving the best for last com a Luísa Helena. Olha, eu vou falar, Silvia, vou falar muito rapidamente sobre essa questão ambiental, mas eu queria depois também aproveitar a oportunidade para falar com o Salim e com o Eduardo Alfarrege sobre essa questão da renovação no Congresso. Silvia, sem dúvida nenhuma, a questão ambiental é fundamental e eu vejo, assim, com um certo otimismo, agora o presidente se decidindo a participar da Conferência do Clima, enfim, se abrindo para este tipo de coisa. Tudo aquilo que se fala lá fora, trabalho muito na França, vejo que falam sobre a floresta amazônica, tem muita coisa que não é verdade, se fala muito pior do que aquilo que realmente está acontecendo, embora nós tenhamos uma lição de casa muito grande para fazer. Nessa questão, nós temos a Fazenda Toca, e há muitos anos trabalha com orgânicos, o maior produtor de ovos orgânicos do Brasil, e, atualmente, o meu filho, Pedro Paulo, tem se especializado muito em agrofloresta, ou seja, você plantar sem ter que desmatar. É um trabalho incrível, muito importante, que, se realmente se consolidar, fica um exemplo, não só para o Brasil, mas um exemplo para o mundo, diminuindo, sem dúvida nenhuma, o desmatamento. Mas esse tema ambiental é extremamente importante para o Brasil e vamos todos abraçá-lo e fazer o melhor dos nossos esforços. Eu queria, rapidamente, abordar a questão da transformação do legislativo. O Eduardo Alfarrege tem feito um trabalho extraordinário com o Renova Brasil, preparando jovens para irem para o Congresso, realmente com uma outra cabeça, de um outro jeito, de maneira em que nós temos participado desse trabalho também, tenho muito orgulho nisso. Além disso, o Eduardo tem sido incansável, criou agora o Estímulo 2020, que eu tenho participado com ele desde o começo, procurando, baseado nos relief funds americanos, procurando ajudar pequenas empresas, microempresários, a suprir dificuldades, atravessarem momentos difíceis. Então, o trabalho do Eduardo é um negócio assim incrível. Agora, você falou, Salim, que a grande reforma no Brasil se faz através da mudança do Congresso. Eu não tenho dúvidas sobre isso. A própria reforma da Constituição de 88, que você falou bastante sobre isso, Salim, e que eu participei dela, não na elaboração, mas participei de todos os debates em volta, porque estava lá muito ligado com os políticos naquela altura, e que nós já prevíamos logo em seguida que ia ter muito problema no futuro, já naquela altura. Depois, com a quantidade imensa de puxadinhos que foram feitos, sabe? Piorou mais ainda. Era uma condição voltada para o povo, para diminuir a desigualdade social, para você fazer repartição de renda. Na realidade, ela está prejudicando, porque na medida que trava a economia, impede o crescimento do país. Estou inteiramente de acordo com você. Eu queria ser prático, não querer me alongar muito no seguinte. Eduardo, Salim, criarmos novos políticos com outra cabeça, de outro jeito, fundamental. Mas isso leva tempo. Por mais que você faça, por mais gente que você coloque lá, que a gente ajude a colocar, é muito lento o processo. O Brasil não pode esperar. Aí eu fico perguntando se nós, aqui, esse grupo, com líderes como vocês, não dá para nós atuarmos um pouco mais junto ao Congresso? Nós, empresários, nós costumamos, esporadicamente, falar com um ou outro congressista, deputado ou senador, nós concentramos o nosso trabalho em cima do Executivo. Não tem uma maneira de nós trabalharmos, quer dizer, com o Congresso. Nós temos agora dois líderes que o Rodrigo Pacheco concorda inteiramente, quer dizer, um jovem, quer dizer, brilhante, veio aí para ajudar bastante. Mas também o Arthur Lira. Sabe que não dá para nós trabalhar, mas não só com eles dois. Sabe que não dá para nós trabalharmos junto ao Centrão, o famoso Centrão, que tanto mete medo como mete esperança? Não dá para nós fazermos alguma coisa no sentido de trazê-los num webinar como esse aqui, debatermos com um grupo grande, que não adianta trabalhar com um ou dois, o Congresso é muito grande, não adianta trabalhar com um ou outro, eles vão para lá, os outros abafam a voz. Trazer grupos e trabalharmos com eles no sentido de colocarmos coisas
importantes para que eles sentirem quais são os anseios, não só dos empresários, mas os anseios da sociedade. Tá? Então, isso que eu queria colocar para todos vocês, essas cabeças privilegiadas que o Aloysio e a Cristina tiveram a felicidade de reunir aqui. André, você conhece bem essa gente, sabe? O Salim já esteve lá. O que dá para nós fazermos em torno do Congresso? Na minha experiência pessoal, tá? Não dá para trabalhar individualmente. Você toma café da manhã com um, André toma café da manhã com o outro, coisa tal, o cara vai lá para o Congresso, depois tem um monte de gente abafa tudo aquilo. Tem que juntar mais gente e tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Meus amigos, desculpe se eu fui longo, mas eu queria colocar essa ideia aqui para vocês, baseado na fala do Salim, baseado no Eduardo, e todos vocês que estão aqui. Vamos pensar um pouquinho nisso. Abílio, eu vou te dizer o seguinte, a gente já aceitou o desafio e a Cris aqui conversando backstage, a gente já vai botar de pé esse webinar com os políticos do Centrão, com as principais lideranças da Câmara, juntando boa parte dos empresários que estão aqui com a gente hoje e fazemos uma rodada de conversas mas seria interessante, talvez, a gente fazer uma pauta prévia, nós combinarmos um pouco o jogo para não ter uma conversa ao léu. Mas é uma ideia excepcional e a gente vai realizar. Vamos para a última pergunta. Quem que é o... Para finalizar, a gente adoraria passar aqui muitas horas, está muito inspirador, mas está todo mundo cansado. A gente vai ficar com a promessa de, em breve, com todos vacinados, vamos bater a meta da Luísa para, se Deus quiser, em setembro, a gente está num cenário melhor e nós podermos passar mais horas juntos e presencialmente. Então, para encerrar, eu queria convidar o meu amigo Caqui, que admiro tanto, pessoa muito querida, muito engajada aí nas questões sociais, e acho que ele é a melhor pessoa para encerrar com a pergunta para a Luísa e nós fecharmos essa noite e irmos descansar já com uma pauta aí para nossos próximos passos como brasileiros unidos que estamos pró-Brasil. Boa noite a todos novamente. Cris, Aloysio, parabéns pelos 5 anos. Eu particularmente tenho uma série de motivos para agradecer. Começo pelo trabalho que o Money Report tem feito desde então, na defesa da agenda pela qual, né, todos nós nos formamos, acreditamos e defendemos. Um agradecimento especial também pelo privilégio, né, de poder ouvir o Abílio, o André, Salim e a Luísa. Para a minha geração, os 4, né, têm um significado muito importante, muito, muito especial, especialmente nas convicções hoje, né, que me formam e que me guiam. E um agradecimento também pela honra de poder encerrar essa sessão, né, ter o privilégio. E eu inverteria um pouco, talvez eu não vá fazer uma pergunta para a Luísa, mas e sim um breve comentário para que ela, a partir daí, possa desenvolver, né, as suas impressões privilegiadas também do Brasil, porque ela tem, né, realmente uma andança de muito tempo e sentindo o que eu gostaria de destacar aqui, né? A agenda liberal, ela sempre de uma maneira pobre, superficial, contraposta, né, com a ideia de ser uma agenda concentradora de renda. E quando eu acredito que todos nós aqui temos a convicção de que não existe, né, um modelo mais gerador de riqueza do que justamente a agenda liberal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem urgências, né, que foram aí apontadas de diversas formas, que estão visíveis aí todos os dias pela concentração de renda e pelo nível de desesperança, né, que assola milhões de pessoas. O que a gente tem visto, Luísa, e essa é a minha deixa para você, né? O que você tem visto no Brasil como catalisador dessa agenda liberal, não só na forma de geração de riqueza para o país, mas, em especial, o que nos faz ter a esperança, né, de que a gente possa, no curto prazo,
realmente mudar o cenário para quem mais precisa e precisa com urgência do nosso papel, né? Não há ninguém, estou totalmente alinhado com o Abílio. A gente é um dos países mais bem organizados em representações empresariais legítimas, genuínas, para defesas de pautas setoriais, né? Todas as associações, a Anfávia, a ABA, a FEBRABAN, é impressionante a competência técnica que nós temos para isso, mas a nossa competência para nos mobilizarmos para as outras pautas que são mais urgentes, né, e transversais, a gente tem pouca. Então, eu queria passar o palco aí para a Luísa, para ela falar sobre isso, porque eu acho que é uma das pessoas, assim como todos que falaram, que representa essa combinação, né, do poder econômico, do poder do capital aplicado à transformação, né? Como a gente faz para engajar mais gente nessa jornada, Luísa? Olha, Caqui, você sabe a nossa luta, a gente tem lutado junto agora pela vacina. Primeiro é vacinar o povo tudo, senão não tem jeito. Mas o que eu gostaria, além do que o Abílio falou, Eduardo, a gente está junto, Mulheres do Brasil, para essa renovação. Você sabe disso, a gente tem lutado muito para isso. Silvia, que bom ver você aqui, a gente é companheira antiga. Mas eu acho que nós podíamos fazer, nós que estamos aqui, além de fazer tudo isso que vocês falaram, um grande movimento para o emprego. Eu acho que se nós fizermos um grande movimento para o emprego, lógico que vai ter que ter a renda básica, que a fome é grande. A gente fizer igual a gente fez para Não Demita, se a gente fizer uma campanha muito grande para o emprego, eu acredito que o emprego, num país em desenvolvimento, a renda que vem através do emprego e o crédito é a única coisa que leva o país a desenvolver no curto prazo. Agora, as grandes reformas, nós temos que estar não só, que eu acho legal que o Abílio falou, trazer eles aqui, mas Mulheres Brasil, Abílio, tem um comitê de políticas públicas que nós sabemos todas as leis que entramos e fazemos reunião. Acho que nós temos que unir e estar mais próximo dos congressos mesmo, eu concordo, e levando pauta, porque muitas vezes eles nem têm essas pautas que a gente precisa e não é por mal. Acho que tem que estar mais perto mesmo, mas eu acho que aqui que nós podíamos fazer uma grande mobilização para que a gente pudesse gerar emprego. Eu acho que nós estamos com 15 milhões de desempregados, é uma coisa muito grave, o desemprego leva mais fome, nós podíamos fazer uma campanha entre nós todos, juntar, como a gente fez Unidos pela Vacina, a gente fazer Unidos pelo Emprego, e, assim, e a gente lutar para gerar emprego. Eu acho que o emprego é que sai da escravidão, é que liga isso, além de todas as reformas que a gente tem que escolher para fazer, porque também não adianta querer fazer todas, que a gente não vai lutar, a gente tem que ir para o Congresso, tem que discutir, tem que dialogar. É um país assim, Mute. Luísa, você apertou o botão do mute. Um minutinho. Voltou. Não, acho que eu não apertei, voltei, né? Então, assim, muito obrigada, eu não quero me alongar mais, porque eu sei que está muito tarde. Eu desejo para vocês uma boa noite. Vamos lutar juntos, gente, vamos unir. Só através da união da sociedade pública, privada, de tudo, nós vamos conseguir fazer esse país ser tão unido. Só para terminar, eu vou dar um número bom para vocês. Nós vamos construir 20 milhões de casa própria em 10 anos para ter um nível de igualdade social. Imagina se esse país conseguisse fazer isso, o que a gente ia vender de cimento, a Cristina de tinta, de tijolo, de emprego, de geladeira, de coisa, de tênis, de tudo mais. É o desenvolvimento que nós temos que colocar isso na mão e trabalhar junto e parar de fazer diagnóstico e agir. Muito obrigada. Muito obrigado, Luísa. Nós vamos encerrando, então, a nossa transmissão. Eu queria pedir para a Cris falar as suas últimas palavras. Obrigada mais uma vez a todos. Perdão por estendermos um pouco o horário, mas creio que foi por uma boa causa. Fizemos uma troca aqui excepcional e todos contribuíram muito e acho que a gente tem uma lição de casa aí bem interessante. Money Report tem apoiado as grandes causas, importantes causas do país e acho que a gente, depois de toda isso que veio à mesa, estimulado por vocês quatro, acho que podemos aí ter um papel ainda mais relevante e montar uma agenda bem importante e que ela se torne realidade nos próximos meses. Obrigada, Esteves, Abílio, Luísa, Salim, mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam e espero que a próxima, se
se Deus quiser, com vacina presencial. Boa noite a todos e bom descanso. Bom, eu vou encerrar falando sobre a Constituição, que foi um tema aqui levantado pelo Salim, levantado também pelo Abílio. O Salim até falou de um número em que a palavra direitos, ou direito, conjurada na Constituição. O número correto é 79 vezes. Para a gente ter uma comparação, na Constituição americana, a palavra direito ela é dita apenas 35 vezes. E, já que nós celebramos o liberalismo, eu queria ler um comentário rápido do Roberto Campos, o original, sobre a Constituição de 1988. Abre aspas. Durante a gravidez e parto da nova Constituição, os constituintes brincaram de Deus, concederam imortalidade aos idosos, aboliram a pobreza por decreto, legislaram custos, acreditando que legislavam benefícios, tabelaram juros, esquecendo-se de que o governo é o principal demandante de crédito, dificultaram despedidas, sem se dar conta que assim desencorajariam novas contratações, e o resultado dessas frivolidades será mais inflação e menos emprego. Nem chegaram a aprender que, num país sem inimigos externos que lhe ameacem a sobrevivência, o verdadeiro nacionalismo é criar empregos, fecha aspas. Bem, quem é que cria os empregos aqui nesse país? São os empresários. Então, mais uma vez, fica aqui a nossa homenagem, a nossa celebração aos empreendedores, aos empresários, aos executivos que tocam as suas empresas como se fossem donos de 100% do capital. Eu e a Cris, nós ficamos por aqui, agradecendo muito vocês, a presença de todos e principalmente dos nossos painelistas, nossos palestrantes, o André Esteves, Abílio Diniz, Salim Matar, Luiz Helena Trajano. Muito obrigado. Até a próxima. Quer vender, enviar ou entregar produtos cross-border no Brasil, mas não consegue? A Synerlog ajuda você a cruzar as fronteiras. Somos uma plataforma logística que garante 100% do processo porta a porta de forma segura e simplificada, de acordo com a necessidade de cada cliente. Nossa solução integra toda a cadeia logística, garantindo o desembaraço aduaneiro e a entrega do seu produto em prazo definido. Conhecemos bem a complexa e burocrática estrutura de importações brasileira, o que muitas vezes inviabiliza o comércio. Porém, graças à nossa experiência do mercado e nosso time de especialistas, resolvemos seu problema de forma ágil e segura. Com a Synerlog, você pode vencer esse desafio, seja você um operador logístico, seller, marketplace ou e-commerce. Portanto, se você quer atender o mercado brasileiro com uma alta variedade de produtos vindos de qualquer parte do mundo, somos, sem dúvidas, a melhor opção para a sua empresa.